Lara, prazer tê-la aqui com a gente, nesse canal da ADURGS, nosso sindicato de professores universitários, e te desejar aí um bom trabalho hoje de tarde. Tu vai mediar com outro amigo meu, né, de anos, o Milanês, nosso ex-presidente, até poucos dias atrás da HPAM, né, e que vai poder apresentar aí um debate sobre a questão da saúde. Um bom trabalho para vocês. Eu vou ficar aqui do lado de fora da sala assistindo vocês, né? Porque sei que vai ser uma ótima tarde para os nossos aposentados, os demais sócios que estão aí assistindo a nossa live. Um abraço, Lara, um abraço, Milanês, bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Darcy. Prazer estar aí com vocês, com o público que nos assiste. Uma honra também poder mediar esse encontro. E o Francisco, para mim, é o Chico, né? O Chico eu conheço desde adolescente, quando frequentava lá a nossa casa e vinha tirar dúvidas com o meu pai, conversar com ele, consultar ele. Em uma oportunidade, nós até fizemos uma viagem juntos, né, Chico, que foi divertidíssima. Participamos de um evento também aí da esfera ambiental lá na Bahia. Foram dias muito bacanas que também acabou nos vinculando, né, de uma forma muito querida, assim. Eu acho que desde então nós nos tornamos realmente amigos queridos, né, Chico? Então, para mim, o Francisco Milanês é o Chico Milanês. É o Chico que eu conheço desde guri ainda. Mas o Chico, hoje em dia, tem uma bagagem, uma trajetória realmente muito amplas e variadas, ricas, né? Eu estava olhando, consultando sobre ti, né, Chico? Vi que tu tem experiências desde a infância de natureza, te interessaste por cibernética, arquitetura, urbanismo, saúde, agroecologia, pedagogia. Tens já uma vasta experiência na militância, presides a HPAM, participaste de iniciativas de cooperativismo, tiveste já várias experiências na área do próprio ensino. Então, tem uma bagagem vivencial e profissional realmente muito ampla e rica, como eu dizia, né? A formação acadêmica do Chico é em biologia e em arquitetura. Tem um mestrado pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde em Educação e Ciências, com a tese Química da Vida e Saúde, e agora, bem mais recentemente, conquistaste doutorado, né, Chico? De novo pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde, e desenvolvendo um método de ensino que propõe uma visão complexa da vida a partir do olhar sobre a própria saúde. E essa é realmente um trabalho, um estudo, uma tese que tu desenvolveste, que eu entendo, assim, muito importante, muito valiosa, e que eu acho que abre novos caminhos fundamentais mesmo para nós conseguirmos contribuir na sociedade para uma compreensão mais holística, mais complexa, mais sistêmica da vida, que permita, finalmente, a gente rever os nossos valores, a nossa cultura, os nossos paradigmas subjacentes, e pensar em novos modos, em novas maneiras de viver, de se relacionar, que sejam condizentes, finalmente, com a preservação da vida. E a verdade real é que essa compreensão sistêmica complexa, ela é inerente à natureza. A natureza opera, funciona, se autorregula a partir de teias complexas de relações de interdependência e de sinergismos. Então, eu desde sempre vinha defendendo, quando me perguntavam como que se pode contribuir na sociedade para que as pessoas adquiram essa noção, porque preponderantemente nós nos orientamos por análises lineares, análises fragmentadas, de visão cartesiana sobre a vida. E é muito decorrente disso
que nós estamos vivendo as grandes crises que nós temos hoje em dia, por justamente se orientar por uma visão que ela é amputada, ela não reflete a realidade como ela é. E ao nos orientarmos por ela, nós impactamos a realidade de formas imprevisíveis e radicais e perigosas, né? Agora, eu dizia sempre, eu acho que tem que se ampliar o aprendizado da ecologia em todos os níveis de ensino, em todos os tipos de educação formal e informal. Também sempre defendo vivências de natureza, porque é quando a gente submerge na natureza que a gente amplia os nossos sentidos e a nossa percepção, inclusive a nossa relação afetiva com a natureza, de forma a pensar mais, refletir mais profundamente sobre tudo isso. Mas o que o Chico está propondo é genial, porque o ser humano, a nossa civilização, ela se desconectou em grande parte da natureza. Então, quando a gente defende ensinar mais profundamente, mais consistentemente, mais rotineiramente a ecologia, ou fazer vivências mais profundas da natureza, isso parece muito distante do interesse das pessoas. Agora, o Chico teve a grande sacada. A natureza está dentro de nós. A nossa saúde, e agora compreendendo a saúde sobre uma ótica também mais ampla, não só sobre se estou com febre ou não estou com febre, se estou com esse ou aquele sintoma, e sim como eu me sinto como pessoa, emocional, espiritualmente e fisicamente. Nessa compreensão grande de saúde individual, está tudo que nós viemos, tudo que nós estamos nos referindo quando nós falamos da complexidade inerente à natureza, porque a natureza está dentro de nós, nós somos um fractal da natureza, nós somos um fractal de tudo que nos engloba, de tudo aquilo que rege as nossas vidas nesse pequeno, grande planeta que nós chamamos de Gaia. Então, achei genial esse teu insight, Chico, e acho que essa nossa live hoje vai ser maravilhosa no sentido de podermos ouvir o quanto tu aprofundaste essa ideia e transformaste isso numa metodologia que pode servir para professores da rede de ensino formal e informal. Abre, assim, espaço para mudanças revolucionárias. Então, com isso, eu abro aí a nossa live de hoje e passo a palavra para ti, amigo Chico, e sigo aqui na escuta, então. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Queria dizer da minha alegria enorme de estar aqui conversando com pessoas da minha casa, porque a URGS é a minha casa há muitos anos, desde que entrei na universidade, e me sinto totalmente em casa e sou radicalmente grato a essa oportunidade espetacular de ter estudado numa universidade pública, né? Que tu também és filha, né? Fomos colegas, né, de biologia, não de colegas, porque tu vieste depois, mas contemporâneos, né? E bom, tá aqui no meio de amigos ainda, né? Vários assistindo, João Werner, legal que está aqui, e tanta gente querida por a gente. O Campani, grande parceiro de a vida toda, e estamos fazendo novas amizades, também novos contatos. Então, em primeiro lugar, muito grato por essa chance de estar aqui falando sobre, enfim, o que resume a minha vida toda. E eu não sei se é possível botar a apresentação de slides. Bem, eu vou falar resumidamente. Fugiu? Eu vou falar resumidamente como introdução, um pouco da minha experiência, porque é necessário para a compreensão até das razões pelas quais eu cheguei na saúde. E, em primeiro lugar, em ordem temporal, as minhas paixões. Começou pela natureza, no pátio, também, anos depois, no movimento
escotista, que eu tive a oportunidade de participar, com o João Werner, que está aqui. E logo no início do ensino fundamental, com a matemática, que me tomou a vida, e através dela cheguei na cibernética, ainda no ensino fundamental, e da física foi outra paixão já no ensino médio. E por que eu estou falando delas? Porque elas me levaram a outras questões e me levaram aos sistemas, a uma forma de olhar a realidade diferenciada. Sistemas com Wiener, da cibernética, e o Bertalanffy, da teoria geral dos sistemas, que eu fui depois, comecei por Wiener. A fenomenologia, que eu fui descobrir mais tarde, tanto a de Russell, como a de Goethe, como a de Steiner, e que eu conheci, fiz um curso de medicina antroposófica, na Associação de Medicina Antroposófica do Estado, e Hellinger, que me veio mais tarde ainda, e que também todos vieram se somando. Eu estou falando da fenomenologia porque é uma pinçada importante. E a teoria da complexidade, através de Morin, Capra, Nicolescu, com facetas diferentes, né? E a pedagogia complexa, que eu assim chamei, porque não tem um nome precisamente para isso, através de Santos, e Freire, que, de alguma forma, já aponta para isso. As minhas práticas, elas começaram já jovem, porque eu tive influência de tias, com homeopatia, que eu aprendi com o Nilo Cairo, bem guri, e comecei a me autocurar. Depois eu descobri ainda no colégio, comecei a dar aula particular, foi meu ganha-pão por muitos anos, depois na faculdade também, e que me apaixonou pela educação de uma forma profunda. A ecologia, ela vem desde a infância, como eu disse, mas ela se transformou, começou pelo amor à natureza e foi se transformando em ecologia, quando ainda no final do ensino fundamental eu ingressei na Agapan e pude transformar a minha visão da natureza numa luta social, né? Ter colegas, eu fazia isso sozinho, né? Era apaixonado e tinha meus sonhos sozinho, e aí passei a poder dividir com várias pessoas. Logo após que eu entrei na universidade, eu comecei a praticar agroecologia também, estava surgindo a colmeia, eu comecei a plantar e criar de forma agroecológica, e isso foi uma escola gigante para mim, que me reforçou também os estudos de saúde. Aí eu passei a estudar de forma mais ampla, nutrição animal, várias coisas que me levaram a uma fitoterapia. Fiz fitoterapia na Unicinos, e me levou à expansão dessa visão e várias outras coisas que não vêm ao caso específico aqui. E, por outro lado, eu tive sempre essa paixão por desenvolvimento e por desenvolvimento sustentável. Gosto de entender os processos que levam e fomentar as pessoas melhorarem a qualidade de vida e a qualidade ambiental. E a arquitetura me ajudou nesse sentido. Trabalhei bastante com municípios, planejamento de desenvolvimento, sempre para sustentabilidade. Então, eu quero dizer que essas 4 coisas são totalmente harmônicas, e isso aos poucos eu fui me dando conta que cada vez eu estava lidando com uma coisa mais harmônica. E o desafio, para mim, sempre foi o principal, o mais difícil, compreender e administrar sistemas complexos. E aí eu digo cidades, né, que hoje há uma espécie de torre de Babel, né? Cada especialista dá uma solução que prejudica outras soluções de outras áreas, né? E as cidades se tornam cada vez, depois de um certo tamanho, inadministráveis, né? Como é o caso de São Paulo, Nova York e tantas outras, Cidade de México. Os ecossistemas, que ainda nós estamos, a ciência está recém-iniciando a começar a ecologia no nível ecossistêmico, que é o nível que realmente mais importante, arriscar a administração. Sistemas alimentares também, hoje, da forma que estão, são totalmente insustentáveis, tanto à saúde como ao planeta. Só que eu acho que faltava, então, por que me levou a essa pesquisa? Faltava uma finalidade clara.
né? Eu tenho essa finalidade clara. Por exemplo, eu trabalho com planejamento e desenvolvimento e trabalhei com educação muitos anos de professor, também em nível municipal. Trabalhei com educação ambiental. Só que a educação ambiental que eu trabalhei não é a educação que domina aí. Ela é uma educação que começa por entender a tua própria vida, a vida dos outros seres, e aí propor atuações, né? Não é uma educação, como eu chamo assim, só tarefeira, de separar lixo e tal. Isso é consequência, mas a origem é mais profunda, e essa educação que eu pratiquei em muitos municípios, aí, com redes inteiras, ela leva a repensar a sua própria vida. E eu acho que isso é o primeiro ponto. O professor primeiro tem que revolucionar a si mesmo para depois conseguir passar para os outros aquilo que ele vive com intensidade. Então, a finalidade clara para mim de trabalhar para a humanidade é para o bem-estar, para a saúde, para a felicidade e sustentabilidade. E agora eu vou convidar vocês para mergulhar nessas palavras que talvez sejam muito parecidas, talvez seja a mesma coisa. Quando a gente fala em bem-estar, pode ser bem-estar pessoal, tem gente que entende que é econômico. Só que a economia não resolve nada do se sentir bem. E o se sentir bem faz parte a questão do ambiente onde tu vives. Portanto, a sustentabilidade está aí, porque a sustentabilidade é um termo que saiu de sociedade sustentável, que é exclusivamente voltado à questão ambiental, onde nós estamos dentro desse ambiente, obviamente. Mas é sustentabilidade ambiental, não tem nada de sustentabilidade econômica, social, isso aí é um equívoco produzido posteriormente a essa definição, essa noção nova que surgiu no movimento ambientalista mundial e foi buscada pela ONU em 87, transformada em desenvolvimento sustentável, mas na verdade a origem é a sociedade sustentável. A felicidade, tema que eu trabalhei vários anos na pesquisa, é um tema mais difícil de se trabalhar, embora absolutamente interligado com a saúde, né? Então, eu, com esse processo de buscar o que nós podemos medir o funcionamento e administrar e compreender o sistema através da saúde. Foi o que a Lara acabou de dizer, e esse foi um insight bem importante. Então, a saúde de um sistema, seja ele o nosso corpo, seja ele a nossa família, seja ele a nossa comunidade, ou seja ele a comunidade mundial, ou o conjunto de todas as comunidades vivas, que é o mais importante de todos, tem uma saúde. Existe um funcionamento e existe uma saúde. Então, compreender a saúde talvez nos ajude a compreender todos os sistemas complexos. Porque os sistemas complexos, importante aqui só uma parte da forma que eu estou trabalhando aqui, né, uma definição operacional, são sistemas sempre incluem a vida. Sistemas complexos, da minha forma que eu trabalhei na minha pesquisa, são sistemas que possuem emergências, né? Emergências são fenômenos que não estão em nenhuma das partes do sistema, ou seja, dividindo, não se encontra nenhum vestígio dele, mas que o conjunto das partes produz essa emergência, essa novidade, esse fenômeno, e a vida é esse grande fenômeno, e onde há seres vivos, seja na cidade, seja na natureza, há emergências e há sistemas complexos. Então, a saúde, possivelmente, possa ser uma grande estratégia para se... Bom, e aí, só para tocar nesse assunto, né, existem dois conceitos predominantes até hoje de saúde, a biomédica e o biopsicossocial ou psicossocial, e a eles eu sugeri, foi o meu mestrado, a noção complexa de saúde, que seria utilizar a teoria da complexidade para olhar a saúde de uma outra forma. Bem claro, a biomédica coexiste com a biopsicossocial, porque a biomédica no atendimento ela é indispensável, porque ela é imediata, ela dá respostas. Na medicina comunitária, na medicina que a gente precisa ainda desenvolver e criar, a biopsicossocial inclui muitos outros fatores econômicos, né, ambientais, etc. Mas falta a elas alguma coisa que foi isso que eu tentei interpretar. E uma dessas coisas, que, por exemplo, são os determinantes. Ambas têm determinantes, a biopsicossocial muito mais, a biomédica também, menos,
E a saúde complexa, ela não tem determinantes. E aqui começa uma grande diferença. Da forma que eu propus, a noção complexa de saúde, ela determina e é determinada. E isso muda muito a lógica, porque a gente sempre pensa, tal coisa influencia na saúde, né? O meio ambiente influencia na saúde, a economia, né? O estado econômico da pessoa influencia na saúde, a convivência social influi na saúde, a própria estrutura familiar influi na saúde, a alimentação influi, o ar, etc. Isso é amplamente conhecido e razoavelmente estudado, mas uma das propostas que eu faço é exatamente que a saúde influi nessas coisas. Então, ela não é um determinado, ela é um determinado que também determina. Então, vem aí a causalidade complexa atuar e mostrar que a má saúde produz coisas na sociedade que a gente diz que são determinantes na saúde, não, talvez sejam, em vários momentos, determinados. Né? Essa é do início do pensamento. O que eu senti sempre, né? Porque depois como eu disse, eu comecei pelas ciências duras, minhas paixões, mas principalmente no ensino médio, eu me apaixonei pelas ciências humanas, o que me levou, inclusive, a vários passeios de educação. E a teoria da complexidade e a pedagogia crítica, elas se desenvolveram de forma separada, né? Uma está dentro das humanas, e a teoria da complexidade, da forma que a pessoa que mais trabalhou nisso, que é o Morin, ela embora ele seja de formação humana, a teoria da complexidade é a expressão das ciências ditas duras, né? As ciências naturais, as ciências humanas. Então, existe hoje esse sentimento de cisão, que se expressa muito através também da disputa em pesquisa quantitativa versus qualitativa, que, quem sabe, é até um equívoco. Bom, essas cisões na ciência me levaram a esses dois seres, o Morin, só que não cindidos. O que eu tento fazer é exatamente a união dos dois, e o Freire. Simbolicamente, então, a fusão adicionada que eu produzi na noção complexa de saúde é baseada em Morin, em Freire e na vida, do que eu aprendi. Então, é muito interessante que depois que eu estava desenvolvendo meu trabalho, escolhendo, eu fui me dar conta que eles têm 74 dias de diferença. Ambos estão fazendo 100 anos, né? O Morin fez agora em julho, o Freire fará em setembro, e eles são dois natos de 21. Uma coisa muito impressionante, né? Que essa convergência, digamos assim. E, bom, eu tenho um pouco menos, mas não tanto menos. E, bom, esse desenho, ele faz um dos primeiros esboços que eu fiz da saúde complexa, e ele tenta ligar algumas coisas. Claro que eu estou com um mega, mas não funciona tão mega aqui, mas a saúde complexa está no meio. Os verdes são relações positivas, os vermelhos são relações negativas, ou assim, antagônicas, digamos, e as azuis são relações que podem ser boas em algum momento e más em outras, dependem. Então, esse desenho, ele espelha, vou só dizer, quem não está conseguindo enxergar, ele começa com espiritualidade, justiça social, identidade cultural, passa por saúde coletiva, cidades, campos eletromagnéticos, e ele entra aqui, por exemplo, na área do meio ambiente, os ecossistemas. Os ecossistemas, eles sofrem com consequências, por exemplo, dos resíduos orgânicos. Quer dizer, uma certa quantidade de resíduo orgânico é uma relação dúbia, porque uma certa quantidade é positiva para um ecossistema, um excesso é negativo. Então, essa é uma relação azul. A água é a mesma coisa. Os resíduos orgânicos na água, até uma certa quantidade, são positivos na água, alimentam algas. Acima disso,
causam eutrofizações. E assim vai indo. Então, eu lido com energia renovável, desse lado aqui, o controle biológico, alimentação agroecológica, e do outro lado tem a alimentação, os alimentos ultraprocessados, né, os agrotóxicos. Aqui em cima vem a mineração, a indústria, os resíduos. O que eu demonstro aqui é que eles se dão bem, mas um destrói o outro. Quer dizer, os próprios resíduos da mineração destroem a agricultura envenenada atrapalha a expansão agrícola. Então, a expansão agrícola, por exemplo, ela pode ser positiva se for a expansão agrícola é uma destruição de ecossistemas, né? Então, ela, conforme administrada, até a própria agroecologia pode causar destruição de ecossistemas. Então, não é em si a forma, mas certas coisas causam problemas. Mineração causa problema, expansão agrícola causa problema, antropização de áreas, resíduos poluentes, a indústria. Bom, o que eu busquei nesse desenho? Mostrar como coisas que aparentemente não estão ligadas, por exemplo, a justiça social e as cidades tem uma questão que pode ser diferenciada, porque se eu faço justiça social na cidade e faço uma coisa desejável, que é todos habitarem, vai haver uma explosão na cidade e vai haver uma destruição ambiental gigante. Então, por exemplo, a gente tem, quando pensa isso, tem que pensar como todos. Será que as pessoas têm que morar em cidades mesmo? Será que nós temos uma forma mais suave, em vez de se concentrarem hoje, que se pode levar as facilidades para qualquer lugar, né, de vida, as comodidades? Será que não é melhor viver menos densamente? Isso são discussões. Eu não estou apontando saídas, eu estou apenas mostrando. Daí surgiu o primeiro esboço da noção complexa de saúde, com os princípios orientadores advindos da teoria da complexidade, onde eu categorizei, e aqui não, eu só vou dar um en passant, porque é um olhar complexo, onde estão a relação objeto-meio, a irredutibilidade, a relação sujeito-objeto. Depois, no tempo-espaço complexo, eu botei a incerteza, botei a irreversibilidade, botei a hologramática. Depois, numa lógica complexa, a causalidade complexa, que eu falei há pouco, a recursividade, a dialógica complexa. Depois, da biologia complexa, eu botei a resiliência, a autopoiese, a homeostase, e depois botei da complexidade processual, aí a autonomia, que é uma concepção do Morin, né, muito defendida por ele, organização, que é outra dele, e a emergência, que eu acho essencial para sistemas complexos. E disso aí, desse pentagrama, ele resolveu o meu lado de ciências duras, ciências naturais. E aí surgiu um hexagrama, que eu produzi depois, do humano, o humano. E o humano, esse hexagrama é muito baseado em Freire, ele tem convergências com o pensamento de Morin, e ele tem experiências pessoais minhas muito importantes que eu fui agregando. Então, por exemplo, a curiosidade, que eu acho essencial para a vida, é uma coisa que Freire trabalhou sempre, e nos 3 tipos, perguntativa, investigativa e propositiva, que eu acredito profundamente nisso. É uma beleza que o Freire formulou isso com tanta clareza. Depois, as relações, isso eu agreguei um pouco da minha experiência. Eu botei a justeza, a amorosidade e a espiritualidade, que são formas de ver como relações, qualidades ou capacidades humanas, né? A razão, a emoção e a fé, né? E a conexão, vamos assim dizer, né? Que é a espiritualidade laica, né? E depois a crítica, muito Freire, né? Crítica cultural, crítica política, crítica histórica. Depois a autoimagem, que tem uma influência de um outro mestre pelo qual eu tive o prazer de conviver, infelizmente nos deixou, que é o Juan José Mourinho Mosqueira, e eu baseei muito da questão da autoimagem, a experiência válida, a validação da experiência, que isso é Freire,
o silenciamento, que é Freire, e a criatividade, né? Como processos ligados à questão da autoimagem. Depois, a problematização, né? A visão problematizadora, os diálogos onde ambos aprendem, que é Freire, o consumo responsável, que tem muito a ver com a minha experiência, né? E o monopólio de patentes, que é uma coisa absolutamente estruturadora da nossa sociedade, que é o monopólio do conhecimento, que se expressa através da legislação de patentes e que eu achei importante colocar. E, por último, um reconhecimento à própria luta ambiental, que são os aninhamentos de sistemas, o local, o regional e o planetário, né? E que saem daquela luta originária, da luta ambiental, que é daquela visão que só se pode agir localmente, né? Mas tem que se pensar globalmente para não causar o que nós estamos vivendo hoje. A junção desse pentagrama e desse hexagrama produziu esse endecagrama do método, onde está na parte de cima as ciências naturais e na parte de baixo as ciências humanas. E isso tudo compõe, então, essa noção complexa de saúde. Esse olhar. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é isso aqui, só que a gente precisa, de alguma forma, organizar para poder desorganizar, né? Aqui, as plantas, nesta água, né? As plantas constituem as ciências naturais e as ciências humanas estão constituídas dos animais. Então, na verdade, a saúde complexa é um universo onde nós temos que mergulhar e daí modificar toda a nossa forma de ver, entender e pensar a nossa sociedade, né? A sociedade planetária. E por que essa mudança desse olhar é necessária? Bom, nós hoje olhamos a realidade, buscamos sempre, naturalmente, porque a nossa educação, e aí não é tão naturalmente, e até vou dar uma parte aqui, eu trabalhei massivamente na minha vida com educação de professores, mas tive experiências com escola infantil, enfim, todos os níveis de ensino, inclusive informal e não formal. E uma das coisas que eu percebi com avassaladora clareza é que o mais fácil para ensinar questões complexas, como, por exemplo, ecossistemas e tudo mais, é na pré-escola. Então, quando eu digo assim, a gente entende, a sociedade nos fez entender de determinada forma na qual nós operamos muito bem, que é a forma atual, o paradigma atual. Mas, quando a gente está na pré-escola, na escola infantil, é impressionante a facilidade com que crianças não alfabetizadas ainda, elas entendem processos e dão soluções. Eu digo assim, explicando, por exemplo, a experiência que eu tive, explicando sobre a respiração das minhocas e a necessidade de umidade na pele delas para realizar aquilo ali, no meio do troço vem uma criança, pum, e joga uma terra em cima da minhoca. Eu digo, o que ele está fazendo? Isso num pátio, né, de uma escola. O que ele está fazendo? Não, eu estou evitando que ela seque. Então, quer dizer, essa compreensão, nós como adultos levamos muito tempo e geralmente colamos, né? Recebemos a explicação. E as crianças têm essa liberdade de pensar conectado, que é uma coisa bem importante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente consegue deslocar esse olhar para essa visão nova da saúde, que seria, de certa forma, o funcionamento de um sistema complexo, nós conseguimos gerar uma realidade nova, um novo plano de vida. É como eu me botar no corpo de um inseto ou de uma rã e perceber o mundo como uma rã percebe. Por exemplo, movimentos velozes, né? Não tenho nenhuma acuidade visual, eu vejo coisas se movendo e me atraem, né? Então, é outro universo, o mundo seria outro. Então, esse pequeno deslocamento, saindo do cartesianismo mecanicista em direção ao paradigma da complexidade,
modifica o mundo, porque aí eu não passo a pensar, eu compro por não sei o quê, eu passo a pensar, quando eu compro, eu estou deslocando uma circulação simbólica de riqueza, que é produto de trabalho, existe uma influência de especulação financeira, mas é produto de trabalho, onde eu estou gerando uma distribuição desse trabalho meu, né, para outros, onde eu estou investindo. Então faz muita diferença eu comprar no meu vizinho, ou eu comprar num supermercado regional, ou eu comprar num supermercado multinacional. Faz uma diferença gigantesca. Eu começo a entender que esse esforço, mesmo que simbólico, ele muda o mundo. Quando eu compro, por exemplo, eu como cidadão, por mais impotente que eu pareça, né, com essa política complexa que às vezes não nos representa, eu, quando compro, eu faço uma expressão do que eu acredito. E eu mudo o mundo, porque o boicote quebra qualquer negócio, qualquer empresa em dias. Então, eu não resisto, mas hoje eu recebi um card, né, sugerindo que aqueles que não acreditem no voto eletrônico boicotem, não votem, né? Eu achei uma ideia muito boa, porque a gente deve boicotar aquilo que a gente não acredita, né? Mas, de qualquer forma, não resisti, tive que contar. E então, sim, o Mosqueira, eu fui aluno dele na FACED nos anos 70, e depois fui aluno dele num pós na PUC, que ele que ele me arrastou para lá e me orientou e tal. Então, o que eu quero dizer? Todas essas mudanças, quando a gente se inclui a relação sujeito-objeto, quando a gente entende a impossível, que é impossível desmembrar um sistema para entendê-lo, a gente começa a procurar características, expressões de funcionamento, e aí vem a saúde complexa, né? A expressão do funcionamento, ela se dá pela interação de todos os componentes na minha saúde. Por exemplo, se eu estiver falando do meu sistema do meu corpo. Agora, o sistema do meu corpo, quando ele está, como ele estiver, ele produz mudanças no meio. Por exemplo, conforme a pessoa estiver desequilibrada, e esse desequilíbrio pode vir, por exemplo, de um sistema de depressão, desconexão com a sua própria espécie, uma coisa muito frequente, né? Solidão, né? Desconexão espiritual, ou seja, desconexão com o todo. Isso nos leva a fazer péssimas opções alimentares. Então, quando eu faço essa opção alimentar, eu estou mudando o mundo, porque se eu escolho alimentos com açúcar, por exemplo, açúcar branco, purificado e com agrotóxicos, eu estou ampliando o consumo dessa área, estou modificando. E eu tendo, quando estou deprimido, a buscar esse tipo de alimento. Então, esse alimento não só produz a minha depressão, como eu produzo o crescimento dele. Então, eu estou constantemente atuando no mundo. E esse atuar no mundo não é culpa, é responsabilidade. Eu não posso reclamar daquilo, quer dizer, se eu uso uma droga ilegal, eu não posso reclamar da violência da droga ilegal porque eu estou provocando essa violência, né? Eu estou dando dinheiro para esse sistema ilegal. Eu não estou entrando aqui no contexto se deve ser legalizado ou não. Eu estou dizendo o seguinte, eu assumo a responsabilidade por mudar o mundo que me modifica. Então, a minha saúde não depende, eu não consigo, por exemplo, ser feliz, né? Ou estar saudável mentalmente e fisicamente, se todos os meus vizinhos sofrem. Porque não existe esse nível de egoísmo e desconexão, porque esse nível de egoísmo e desconexão já me causa um sofrimento. Então, quando eu, agora, nesse inverno, por exemplo, me solidarizo e ajo sobre o meio, eu não só faço o meio melhor, como eu faço a mim melhor e mais saudável. Então, quando a gente está fazendo coisas que incluem e melhoram, elas melhoram a todos. E quando eu faço mal, parece aparentemente, quando eu sou egoísta, tá, né, eu tiro dos outros para ficar para mim ou retenho,
eu estou tirando dos outros, mas eu estou fazendo mal para mim, porque eu estou só, né? Então, esse processo aí é um processo que precisa. E eu diria assim que de todas as coisas que são absolutamente... A resiliência, por exemplo, saúde, a gente fala, né, de negação de doença, outras coisas, ou fala de um estado mais harmônico, ou fala de... Bom, se sentir bem, isso é um bem-estar, é muito importante. Agora, eu te pergunto o seguinte, o que é interessante em Deus de resiliência? Eu tenho que ter uma resiliência gigante, gigante, porque pessoas podem estar num estado de equilíbrio, mas com uma resiliência no limite. Então, significa qualquer perturbação que chegar na vida deles, seja psicológica, seja ambiental, seja alimentar, seja o que for, vai derrubar ele, vai gerar expressões de doença que podem iniciar de forma psico, mas acabarão se manifestando de forma somática. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então, quando a gente trabalha a resiliência, a gente tem que entender que é possível ter uma resiliência que tem gente que tu põe ele de castigo no frio, sem roupa, e ele não adoece. E isso não é um anormal. Isso é um estado de resiliência muito bom, ele tem reserva para muitas agressões. E esse é o estado que nós deveríamos operar todos, preferivelmente. Porque aí a gente consegue trabalhar com folga e não vive estressando, né? Hoje a gente come uma quantidade incrível de produtos que não são combustível para nós, eu diria produtos antropogênicos, né? Sínteses artificiais, que vêm na forma de seja agrotóxicos, seja aditivos alimentares, né? Artificiais, que nos causam impacto porque o nosso sistema imunológico está constantemente eliminando eles. Aí ele está ocupado, quando chega um vírus, causa estrago. Quer dizer, hoje a sindemia que nós estamos vivendo não é brincadeira, porque este mesmo vírus, num outro momento da humanidade, causaria impacto muito menor ou muito pior, quem sabe daqui a alguns anos. Isso é que nós temos que pensar, porque não é uma questão de vacina e disposição, isso é a teoria mais antiga de saúde, né? Uma pessoa que se expõe não adoece se ela estiver com saúde, né? Então, os vírus não determinam a nossa vida. Agora, nós determinamos através da nossa expressão de sociedade que criamos, onde nós estamos constantemente estressados. Bom, se eu vejo a saúde dessa forma, eu começo a administrar ela dessa forma. No administrar ela dessa forma, eu modifico o mundo a favor dessa visão que eu tenho. Outra coisa que é bem importante aqui como professor, que a maioria aqui é professor também, uma coisa que eu descobri com muitos anos, né, de educação de professores, que a razão não resolve quase nada disso. É indispensável, a razão é muito útil para a gente, funciona muito bem, nos faz operar no dia a dia, mas ela não resolve. Então, para causar esse tipo de mudanças, o que eu proponho hoje é o debate, a racionalidade acrescida da vivência. Sem vivências profundas, não há transformações. As pessoas ouvem, choram, ficam emocionadas com as coisas, descobrem que o alimento dela é tão importante e tal, saem e vão no McDonald's comer um cheeseburger e tomar uma Coca-Cola. Então, significa, claramente, ela entendeu, mas absolutamente não tocou nela. Por isso que eu cada vez mais acredito, e aí é uma das coisas que eu, através do meu trabalho de pesquisa, fui amadurecendo, é a necessidade da gente, inteligentemente, propiciar vivências profundas, vivências transformadoras. E vivência não é eu ir num lugar maravilhoso, ajuda muito, mas tem que haver uma experiência. Eu não posso olhar como observador ou analista racional. Eu tenho que nos permitir, eu posso estar preso dentro de uma sala escura e ter uma vivência importante. Então, isso é muito bom, porque além da responsabilidade, nos dá liberdade. Ou seja, a gente pode fazer uma revolução sentado no escuro. E a gente pode ter todos os meios educativos, possibilidades de transporte, de tudo, e não fazer revolução nenhuma, só reafirmar aquilo que nos levou à situação atual. E uma das coisas que eu
base que eu acredito mais é o seguinte: a saúde atual, a sociedade atual é produto das nossas crenças atuais. Se não mudarmos as crenças, não se chega a um lugar diferente. Essa é a coisa tão óbvia que chega a ser doloroso. Não se muda a realidade sem um processo educacional. É verdade. Como dizia o Freire, a educação não muda o mundo, mas sem educação também não se muda, né? O processo educacional ele pode ser formal, informal, não formal. Não importa, porque o que não pode é a educação trazer o mesmo e reforçar os mesmos interesses, as mesmas coisas. Nós precisamos causar esse deslocamento. É nessa intenção, quando eu fui descobrindo esse processo, que eu achei importante, porque o que eu queria era, como eu disse lá no início, entender melhor um sistema complexo e poder, de alguma forma, ter algum referencial para administrar. Daí surgiu a noção complexa de saúde. Quando eu tive a experiência que eu preciso até agradecer aqui formalmente, que a Maria do Rossio me propiciou de ministrar uma disciplina que depois virou 2 disciplinas no pós-graduação que eu estava fazendo, lá do Educação em Ciências, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Quando eu fiz uma disciplina sobre a noção complexa de saúde para mestrandos e doutorandos, né, e também alunos especiais, eu me dei conta que aquilo que eu tinha criado para compreender os sistemas e evoluir era também em si um método de ensino. E aí isso gerou a minha pesquisa última, que foi a noção complexa de saúde como método de ensino, como forma de operar essas diferenças, ou de ajudar a operar essas diferenças, que, como eu disse, precisam vivência, precisam várias coisas. Interessante que as pessoas que estavam nessa disciplina, chegou num ponto que as pessoas começaram a dizer assim, pô, mas então a minha pesquisa toda está baseada numa coisa que não é, e começaram a mudar. Isso foi muito interessante, porque aí tu vês o ensinamento na essência dele, que é ele entrar na carne das pessoas e com aquele olhar novo que elas conseguiram deslocar, elas não conseguirem mais lidar com aquilo que elas tinham. Mas, não, mas peraí, eu vou mudar, vamos mudar. Aí a gente discutia em aula, e as pessoas operaram mudanças nas suas próprias pesquisas, dado que o olhar. Então, aí houve um deslocamento de olhar. Então, isso me fez partir para a noção complexa de saúde como método de ensino. E aí eu usei para isso um termo que eu tinha cunhado, que era pedagogia recursiva, porque eu utilizava um sistema complexo, que é a própria noção complexa de saúde, né? E um outro sistema qualquer, uma cidade, e por analogia eu ia operando esses princípios orientadores num e no outro e comparando. Então, como é que funciona na saúde a resiliência? Como é que ela funciona numa cidade? Então, com a saúde, a grande sacada é essa, a saúde é uma coisa, e a Lara tocou nesse assunto, eu até agradeço, a saúde é uma das coisas que tu não consegue ensinar. Aqui um parêntese, eu não sei se eu estou muito longo, mas bom, acho que eu estou dentro do tempo proposto. Um parêntese muito importante, que eu esqueci de dizer. Qual é a coisa que eu me dei conta sobre a saúde importante? Que eu não acredito mais, depois de uma certa experiência, que a gente consiga, com uma lógica, com um pensamento, com uma forma de ensinar uma coisa que a pessoa não sabe. Como é que eu que fui educado no cartesianismo, no mecanicismo, e inclusive fui um adepto fiel dessa visão do mundo, como é que eu vou ensinar a complexidade se eu não vivi ela? E aí foi a saúde, porque a saúde nós compreendemos ela de forma mecanicista e ampliada ou não, biopsicossocial ou não, ainda é cartesiana, mas nós vivenciamos, e aí é a sacada, nós vivenciamos ela de forma complexa. Então, muitas vezes, as explicações que nós temos para as nossas perturbações não fecham. A gente sabe que foi diferente, mas a gente acredita, porque essa é a explicação oficial. Aí, quando a gente começa a rever, então, ou seja,
é possível ensinar a complexidade, porque, na verdade, a gente já vivencia ela, só ela está adormecida e reprimida pela forma oficial social de ver o mundo que nós vemos. Então, na verdade, eu não vou ensinar um novo mundo, eu só vou despertar e acordar aquele mundo que estava oprimido dentro das pessoas, né? Todos nós temos noção de liberdade, mesmo a pessoa mais escravizada e usurpada, né? Então, a gente tem que recuperar aquelas sensações, aqueles momentos que elas já se sentiram livres. E aí elas podem começar a botar essa nova crença, que não é nova, né? Mas fazer ela superar. Então, isso foi uma coisa muito importante. Então, através da saúde, é muito incrível, porque quando a gente ensina, eu muitos anos passei tentando colocar coisas na educação ambiental que eu acredito, essa voltada à saúde, à qualidade de vida, botar noções da teoria da complexidade. As pessoas têm muita dificuldade de compreender algumas noções. Explicando através da saúde, elas ficaram facílimas. E aí, uma vez fica fácil, porque a pessoa já viveu aquilo, ela sabe que é assim. Embora ela não explicava dessa forma, ela sabe que é assim. Aí, quando ela sabe isso, ela olha para a cidade e diz, pá! Aí ela vê a resiliência na cidade e diz, então é isso aí, por isso que essas coisas não... E aí ela começa a irreversibilidade, a questão da sustentabilidade planetária, da cidade, dos ecossistemas e tudo. Ela começa a dizer, os processos reversíveis, processos irreversíveis. Aí começa a ter um monte de instrumentos. Então, uma das coisas que eu me deparei muito nas pesquisas é que muitas vezes se usa a teoria da complexidade em pesquisas agora, o que é muito legal, mas com um parâmetro dela, né? Um olhar. E o conjunto dos olhares é que faz a revolução na pessoa, né? Não é só a causalidade complexa, não é só a resiliência, que não são nem da teoria da complexidade, são um monte de descobertas da ecologia, né, da física e tal, que vêm se somando e nos mostrando e nos agregando visões. Não basta uma para derrubar essa estrutura profunda que nós temos de domesticação que nós temos. Nós precisamos utilizar vários princípios da teoria da complexidade, e aí, bom, resultou nessa organização que eu fiz, que são 11, e aí, com 3 cada um, são 33, né? Não precisa muita matemática para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, isso não é fechado, porque isso seria ridículo se eu estivesse criando um método, isso é um caminho. As pessoas podem agregar quantos princípios quiserem, norteadores, eu mesmo quero agregar muitos mais ainda, e podem tirar, o que nunca é muito vantajoso, porque redução já é uma coisa que nós experimentamos na humanidade e não funcionou muito bem. A gente precisa ampliar. Então, o processo de ensino, compreender a saúde, né? E depois, por analogia, compreender analogia, essa que eu chamei de pedagogia recursiva, porque cada volta, quando eu vou na saúde, entendo a irreversibilidade da saúde, eu vou para a cidade, entendo a irreversibilidade da cidade, eu passo a ver a própria saúde, a irreversibilidade da saúde de forma diferente. Então, quando volta, aí eu quero referir uma coisa, porque o Morin, em vários momentos, ele trata a recursividade de forma diferente. Então, a recursividade que eu utilizei para a pedagogia recursiva é a que produz uma espiral. Ela vai e volta, mas ela nunca volta para o mesmo lugar. Ela é uma espiral evolutiva. Então, cada princípio ajuda o outro princípio que não tem nada a ver, mas tem a ver. Então, vai modificando a pessoa de tal forma que tu chegando num ponto da espiral que tu, quando vê, talvez esteja meio libertado. Mas é isso, o importante é a gente debater, e eu concluo aqui muito, muito agradecido de novo e disposto a conversar, porque eu acho que essas coisas que a gente faz é para a vida mesmo, e a gente quer botar elas no mundo, né?
Chico, achei fantásticas as tuas colocações, as tuas reflexões, todos esses pensamentos que nortearam essas tuas análises recentes, né, e que tu tens buscado sistematizar para auxiliar a todos nós, seja através do ensino, seja através das nossas vidinhas cotidianas, a refletir sobre a realidade que nos cerca, sobre como nós nos inserimos nisso. Realmente fantásticas as colocações, e foram tantas que eu estou aqui tentando ver por onde eu começo, o que eu comento um pouco mais, mas uma coisa que me veio, assim, no movimento ambientalista, nós costumamos hoje em dia dizer que nós precisamos sair de uma visão egocêntrica para uma mais ecocêntrica, que faz todo sentido, né? É justamente sair do eu para se compreender no macro. Mas o que tu está trazendo é justamente fazer isso através do ego. Não é sair do ego para o eco, e sim, através do meu ego, como é que eu compreendo o eco? E isso faz muito mais sentido, porque nós jamais podemos abandonar uma visão egocêntrica, isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. A primeira coisa que cada um de nós pensa é como é que eu faço para sobreviver, como é que eu faço para viver bem. A grande questão é como é que eu consigo fazer isso sem comprometer o resto, que no final vai acabar me matando também. Né? Essa crise que nós estamos vivendo agora do coronavírus, ela é bastante elucidativa também nessa discussão que nós estamos tendo. Se nós percebermos, se nós olharmos o que está sendo divulgado na mídia e o que as pessoas falam por todos os lados, está todo mundo focado na vacina. A vacina tem que estar disponível, eu tenho que ter no mínimo 1, 2, talvez 3 doses, e alguns já falam que nós vamos precisar nos vacinar todos os anos, sem fim, o que para mim é uma imagem do terror, porque as vacinas também não são tão inócuas assim. Eu entendo que elas são uma salvação nesse momento, mas eu não me apego à ideia de me seguir vacinando anualmente para me proteger de um vírus, quando no mundo existem milhões de vírus. E o próprio vírus, ele muta. Então, ele mesmo já vai se transformando em novos vírus, como nós estamos vendo através das inúmeras variantes que já surgiram em menos de 2 anos, né? O que é que a gente precisa, de fato, para enfrentar o coronavírus e tantos outros vírus? Nós temos que nos reinserir no mundo sem comprometer esse mundo. Nós temos que parar de nos expor a esses vírus da forma perigosa como nós vínhamos fazendo. No momento em que nós estamos destruindo os ambientes naturais onde esses vírus estavam resguardadinhos ou apenas afetando uma pequena comunidade biótica, nós estamos nos expondo a esse vírus de uma forma perigosíssima, além de estar destruindo toda uma riqueza ambiental, né? E como tu bem colocaste, Chico, a nossa vulnerabilidade ao vírus, ela decorre tanto da nossa exposição inconsequente e perigosa ao vírus, que nem precisava jamais ter acontecido, como também decorre da nossa própria fragilidade. Nós estamos todos, hoje em dia, sujeitos a um número grande demais de estressores. É quase impossível viver serenamente, tranquilamente e saudavelmente hoje em dia. Nós somos sujeitos à poluição, a dificuldade de relacionamento, a uma sociedade, a um coletivo que é opressor, que é agressivo, que é egoísta, né? A um modo de vida que é desnecessariamente competitivo, então nós temos que diariamente achar formas de nos destacar, de sermos os melhores, puxa vida, é uma loucura o que a gente fez, no que a gente transformou a nossa civilização. Então, realmente, apostar nas vacinas é uma solução ingênua. Claro que é incrível que o ser humano tenha conseguido formular vacinas, mas jamais a vacina vai ser a solução definitiva e por si. Nós temos que abarcar esse universo enorme de outros fatores que estão correlacionados à nossa exposição e fragilidade a esse vírus e a tantos outros fatores que ameaçam a nossa vida, né?
E uma coisa que me chamou muita atenção, que tu colocaste, que também reverbera muito com o que eu já vivenciei e percebi na vida, é essa questão de como as crianças são mais abertas, mais suscetíveis a naturalmente compreender a complexidade das relações. Isso eu percebi trabalhando com crianças, e isso meu pai já dizia também. E uma coisa que meu pai dizia é que nós pais, nós precisamos ter consciência disso, e os professores também. Porque por que grande parte dos adultos perde essa capacidade infantil, nata, intuitiva de compreender como as coisas são complexas? Porque elas têm isso sufocado. Naturalmente, nós não precisaríamos perder isso, nós poderíamos seguir com esse jeito de ser criança até a velhice. Isso é natural, nós nascemos com isso. Por que nós perdemos isso? Nós perdemos isso porque os nossos pais, as nossas escolas, a nossa sociedade tende a oprimir isso, tende a dizer, não, isso não é racional, a solução tem que ser A ou B. E também por comodismo. À medida que nós vamos crescendo e nós vamos sendo expostos a um número maior de responsabilidades, isso às vezes também nos faz pensar, preciso achar uma solução logo para isso. Então a solução tem que ser A ou B, não existe isso. Se eu for para esse lado pode acontecer isso, aquilo, acolá, se eu for para o outro, mais isso, aquilo, acolá, essas duas coisas também se misturam e no final eu já não sei mais nada de nada, não sei onde é que eu acho uma solução. Então, por comodismo, muitas vezes, nós nos fechamos e buscamos a solução dentro de um enquadramento cartesiano e fragmentado, né? Então, eu achei, assim, extremamente valiosas essas tuas colocações, no sentido de sacudir mesmo o tapete e novamente, destacar para todos nós o quanto é fundamental nós seguirmos sendo criança, nós seguirmos tendo essa abertura, essa sensibilidade infantil que nos faz questionar tudo e a todos, a todo momento. Os filhos pequenos, as crianças, às vezes são cansativas até, né? Porque tu diz para eles, tu dá uma resposta, eles já seguem com 10 mais, mas é assim que tem que ser, e é assim que tem que ser o resto da vida. E é assim que eu vi o meu pai também, a vida dele até o final, sempre se questionando mais e mais e mais, e à medida que a gente vai fazendo mais questionamentos, a gente vai obtendo mais respostas e a gente vai correlacionando essas respostas. E isso torna tudo mais difícil, mais complexo, mas muito mais interessante também, né? Então, eu acho que mais do que nada, Chico, tu está trazendo um estímulo a que nós relembremos o valor dessa atitude que nós identificamos ainda em todas as crianças humanas desse mundo e buscarmos, no nosso dia a dia, mantermos essa atitude e continuamente fazermos esses exercícios mentais. E, sem dúvida, isso tudo parte, mais do que nada, da vinculação afetiva com nós mesmos, de nós nos querermos, mas com tudo que nos cerca, com todas as formas de vida, e que, inclusive, vai além das formas de vida humanas, né? Isso é outra coisa que precisa muito fortemente ser resgatada na sociedade. Entendemos que até o vírus tem o seu direito de existência, né? Por mais que ele seja abominável. Mas ele também é fundamental, mantendo dentro de certos limites, o vírus cumpre papéis fundamentais na vida de regulação populacional também. A questão é como é que nós conseguimos evitar que a nossa população toda se torne vulnerável, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Bem, mas eu não vou seguir agora, esses são apenas alguns pensamentos que me vieram a partir das tuas colocações e que eu partilho com o grupo. Eu preciso também dar uma conferida aqui quais são as perguntas que a plateia gostaria justamente de... Até estou levando aí já uma chamada. Repasse as perguntas daqui do grupo ao palestrante. Sem dúvida, vamos fazer isso também. Eu tenho aqui, Chico, uma pergunta do Geraldo Canali.
Ele coloca assim, professor, e a saúde da mídia não cabe nesta sua análise? Bah, muito legal. Bom, muito legal as tuas colocações, acho que é por aí mesmo, né? Acho que nós estamos assim numa convergência de posições, etc., muito legais. Sim, a saúde da mídia, ela reflete, na verdade, a gente pensa que a mídia tem um poder total, né? Mas, na verdade, ela, como todo o resto do sistema, ela é fruto, ela é causa e consequência, né? Ela é consequência do... Por exemplo, só para fazer uma pequena análise, né? A mídia valoriza, ela tem um problema básico, ela tem custo operacional, né? As grandes mídias, mais, as menos, mas ela tem um custo operacional. Esse custo operacional se define por um departamento que deveria ser independente do jornalístico, que é o departamento comercial. Só que o departamento comercial foi perdendo a independência, se é que algum dia teve, mas ficou descaradamente. Então, a mídia defende o que os anunciantes defendem, né? De uma forma geral, as mídias não menos suicidas, né? Ou seja, aquelas mídias que não acabam, o limite delas é não agregar nada, porque elas só dizem o óbvio depois que está escancarado, né? Então, as mídias hoje, a gente está vendo no Brasil, fazem todo o esforço para mostrar que a situação dominante não é tão ruim, né? E porque elas têm interesses, né? Têm investimentos governamentais gigantes, né? Em si. Então, a mídia, na verdade, ela reflete exatamente a mesma doença, ela tem as mesmas pessoas que tem no resto da sociedade lá dentro, e até com uma seleção negativa. Por quê? Porque as pessoas que resistem, por exemplo, a falar o que o departamento comercial manda, elas são tiradas das grandes mídias, né? E não vou dizer que as pequenas também são boas, mas eu vou dizer que, obviamente, quanto menor dependência econômica tiver uma mídia, mais liberdade ela tem. E aí, tendo liberdade, a pessoa pode exercer a sua burrice ou a sua inteligência, né? Mas ela terá liberdade. A grande mídia não tem nenhum grau de liberdade, então as pessoas podem fazer pequenas críticas no meio de... né? Então, essas pequenas críticas, como eu digo assim, quando eu me lembro uma vez, a primeira vez que saiu no Globo Repórter, né? Que, aliás, tem alguns jornalistas, o próprio Caco Barcelos fez trabalhos maravilhosos, saiu uma coisa sobre agroecologia. Pô, a Globo virou. Eu digo, não, tia, não leva a mal, mas isso é um sistema bem simples. Na época, o maior investidor de propaganda no Brasil, que na época a Globo era 75% da propaganda do Brasil, ficava para ela, e o maior pagador chamava-se Andef, Associação Nacional de Agrotóxicos, né? Que eles chamam de outra forma. E, ora, lançam um Globo Repórter sobre agroecologia, na outra semana os caras triplicam o investimento em propaganda. Então não tem nem bonzinho, não é? O cara diz assim, ó, ele agulha para levar mais. Então, é um sistema muito complicado, né? E nós somos reféns da nossa própria criação. Nós criamos um sistema estruturado ao redor do dinheiro, e isso é um valor de solidão, como eu disse, de expropriação, de egoísmo, e, por outro lado, de impotência. A gente vê, por exemplo, a democracia americana. Tu pode fazer o que quiser nos Estados Unidos, pode dizer o que quiser, desde que não incomode o sistema econômico. Porque tu pode até dizer que o presidente é uma porcaria, mas se tu disser que alguma das empresas principais lá é uma porcaria, já vai te custar bem mais caro. Então, vai começar com um advogado, que ele tem sistemas jurídicos gigantes, vai continuar com fake news, porque quem inventou a fake news foram as grandes multinacionais. Porque eles começaram a se dar conta que com a internet começou a circular muita informação independente, e eles deixaram de gastar, eles gastavam, eu não sei números, mas bilhões por ano nos Estados Unidos em propaganda, eles passaram a gastar bilhões mais que propaganda em gerar informações. Gerar informações, leia-se fake news, leia-se recortar a realidade, pega uma pesquisa, conta parte da pesquisa e transforma ela no... Então, a mídia se transformou e tem um poder gigante mesmo, que ela destrói uma pessoa em um dia e tal, mas ela não é tão poderosa, porque ela também sofre, tanto que ela é refém desse poder econômico. Então, existe uma outra coisa que é uma sociedade de valores
doentes que se reflete profundamente na mídia. Não sei se a volta que eu dei é muito grande, mas é uma coisa que nós temos que pensar e operar, e eu agradeço muito a pergunta, porque se nós não resolvermos isso, não adianta a gente educar se não tiver informação. Informação não muda a vida de ninguém. Como o Freire dizia sobre educação, educação não muda a vida de ninguém, não muda a sociedade, aliás, ele dizia, não muda a sociedade, mas a sociedade não muda sem educação. Então eu diria assim, educação muda muito a vida de uma pessoa, mas se ela tiver as informações erradas, ela vai fazer decisões erradas baseadas em informações falsas, que é o que hoje nós temos. Hoje nós temos na área da saúde, então, a área da saúde existe óbvio, tudo é sério e grande parte das pessoas são bem intencionadas. Eu não tenho mais esse pensamento. No passado eu já tinha os pensamentos mais simplificantes, mas eu acho assim que as pessoas que vendem agrotóxicos são bem intencionadas, eles acreditam naquilo. Só que foi feita uma lavagem cerebral neles e eles não conseguem ver a realidade. Por isso que eles precisam de experiências transformadoras, vivências transformadoras. Porque eles vão dormir tranquilos, porque ele pode não enxergar que ele está fazendo mal, ele acha que está alimentando o mundo, o vendedor de agrotóxico. Só que quando ele deita de noite, ele tem uma coisa que não deixa ele dormir direito. E tinha um filme do Costa Gavras, que era agora está me faltando o nome. Não é. Era do Buñuel, que dizia assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter um ditador, reprimir todo mundo, ter todo o poder, mas de noite eu tenho pesadelo. Não tem essa. Não existe isso. Não existe essa desconexão simplista de dizer, eu ando no meu carro protegido por vida à prova de bala, porque eu não curto a vida. Eu não curto, eu me acho melhor que os outros, mas não curto a vida. Então, esse processo de libertação passa por um sistema de valores novo. Por isso que eu acho assim, se a gente se orientar pelo viver bem, que a saúde aqui simbolicamente está trabalhando isso, a gente pode fazer uma reforma na nossa sociedade para alcançar esse viver bem. E aí, só que a gente não pode perder o todo de vista, senão a gente começa a fazer ações que são contrárias, bem intencionadas, mas contrárias à essencialidade. Eu vou parar por aqui sobre a mídia, mas... Mas o Geraldo comentou aí a tua resposta, colocando, depois que acabaram os anúncios classificados, também acabou o que restava da independência da mídia. Perfeita a sua análise. E, de fato, né, Chico, hoje em dia o poder não está mais nem nos governos, está nas grandes corporações. Acho que não resta dúvida sobre isso, de que as mídias são altamente manipuladas, e se tem alguma forma de nós conseguirmos nos contrapor a isso, sim, através da informação, da educação e do espírito crítico e de reflexões que partem de todas essas premissas que tu bem colocaste na tua live, né? Então, eu acho que é por aí que a gente consegue depurar e tirar o melhor do que a mídia nos oferece. Que nem tudo é ruim, mas a gente tem que ter condições de discernir o que dali é honesto, é fato mesmo, ou é manipulado, né? Nós temos uma pergunta do senhor Otto Carlos Koller, que, aliás, foi quem me convidou. Senhor Otto, muito obrigado. Foi através do senhor que eu tive o convite de estar aqui hoje com vocês, né? Então, o senhor Otto, ele pergunta assim, interessante, a expectativa de vida está aumentando nos últimos anos, apesar do estado de estresse a que estamos submetidos. Como explicar isso? Nossa saúde estaria melhorando? Adoro essa pergunta, te agradeço muito, Otto. Que filé mignon, que beleza. Aliás, eu estou muito feliz aqui com as perguntas e as colocações. Não poderia estar mais feliz. Isso faz parte de um sistema de valores também. Por exemplo, quem nunca vive, isso é uma opinião pessoal, mas tem muito medo de morrer. Porque ele tem uma expectativa de viver um dia, né? Bem. Então, eu acho assim, as pessoas que eu conheci que viveram mais plenamente, isso tem milhões de discussões, mas não importa, elas enfrentaram a morte com muita tranquilidade. Outra coisa, nós
estamos numa sociedade que a minha quantidade de dinheiro, ou de bens, ou de simbólica qualquer, me faz melhor. Então, eu acredito que viver mais é melhor. Isso é arbitrário. Porque hoje, um exemplo que eu dou é o seguinte, uma pessoa está bichada, metástase em todo o corpo, grande sofrimento, né? E dentro do que ela está sendo tratada, naquela visão de saúde e tratamento, não tem, é só paliativo. Muito bem. O que os hospitais fazem às vezes? Mantém pessoas, estou dizendo os hospitais, não é o hospital, mas também não estou vendo nenhuma maldade nisso, eu estou dizendo o sistema, como é que ele trata. Ele estica o sofrimento. Que isso gera hotelaria caríssima, gera tudo, é maravilhoso, o sistema de saúde paga. Eu preciso estar com o máximo de cômodos ocupados, né, no hotel que é o hospital, e preciso estar vendendo o máximo de produtos. Eu não estou dizendo que se faz por mal, a gente é levado a fazer isso, mas o fato é que se faz isso. E aí aumentou a vida da pessoa. Mas qual vida? Sofrimento? Por exemplo, deixar a pessoa ficar em casa, né, com uma boa qualidade, como algumas pessoas escolhem, e morrer até um pouco mais rápido, será desvantagem? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, professor Otto, nós estamos ampliando a vida com degeneração profunda e uma quantidade de doenças, usando o nome técnico, né, doenças crônicas não transmissíveis, cada vez maior. Isso gera muito dinheiro, são muitos remédios, muito sofrimento. E será que a vida mais interessante, mais curtida, que fosse até mais curta, eu não acredito, porque eu acho que nós estamos comparando, mesmo que comparar agora com a Idade Média, com a peste negra. Quer dizer, nós não podemos comparar a saúde de agora com a saúde. Eu queria comparar com uma saúde lá da natureza. Quem sabe a gente poderia comparar com a saúde dos nossos índios aqui, que é uma saúde plena, vida plena, quando a pessoa acha, quando ela acaba bem. Não importa quantos anos viva. Qualidade de vida não é quantidade de anos, qualidade de vida é intensidade e, enfim, curtição, porque chega um momento, como algumas pessoas, inclusive da minha família, fizeram, dizer assim, tá, mas já deu para mim. A pessoa já viveu plenamente. Ela diz assim, cara, não fica triste, eu vou descansar. Tá bom, já deu, velho. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Isso é o lógico da vida. A gente nasce preparado para morrer. E passa a vida fugindo dessa realidade. A gente nem lida, a nossa sociedade tem trabalhos interessantes sobre a ecologia da morte e tudo mais. Isso é uma coisa bem estudada, mas de qualquer forma, existe uma sociedade que, assim como envelhecer é um crime, né? As pessoas deveriam ser jovens a vida toda, que é uma coisa muito triste, né? Até em vários aspectos, sofrimento da gente quando é jovem, né? Inexperiência e tudo. Mas, então, essa mesma sociedade diz tem que viver uma vida longa, mesmo que ela seja na UTI. Então, eu diria assim, eu acho que se nós usássemos o nosso conhecimento hoje, que já é muito grande, muito mais que o necessário para ter uma vida plena, nós talvez vivêssemos até uma vida mais longa. Porque o que faz a vida ser curta é a injustiça social, que afeta a nossa saúde também, mesmo aqueles que estão do lado privilegiado, como nós aqui, estão do lado privilegiado, esse sofrimento comunitário nos afeta. Então, eu vejo assim que, se nós conseguirmos estabelecer, o Campani colocou uma coisa muito importante, que uma coisa gera outra, ali ele fez um comentário, não me lembro, mas que do próprio saneamento e tal. O interessante que eu vi, na minha experiência de vida, de planejamento e desenvolvimento, em municípios também, é assim, quanto mais tu faz coisas boas, mais coisas boas acontecem. Então, elas não são compatíveis. Por exemplo, não dá para ter a mina Guaíba, que estão querendo implantar a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, e querer atrair empresas ou produzir empresas nossas sustentáveis, que paguem salários bons, tal, porque ninguém que quer salário bom quer viver numa cidade mineradora que vai ter problema respiratório. Ninguém quer. Então, eles vão morar em outro lugar. Então, quando tu traz uma porcaria, ela traz outras e outras e outras, e expulsa. É mesmo que dizer, não, eu tenho amigos bons, amigos ruins.
Um desses jovens, pobres, infelizes, jogadores de futebol que ganham milhões de dólares, né? Quer dizer, não é possível, porque ele tinha amigos bons, ele não é um cara abandonado pela vida. Mas por que eles chegam e vão para a Itália, vendidos lá, e se perdem? Porque lá na Itália, nenhum amigo dele antigo vai conseguir chegar perto dele, porque vai ter um cordão de puxa-sacos interessado no dinheiro dele tão grande que não vão deixar espaço para os bons amigos ter. Porque se tivesse bons amigos, ele ia continuar ainda tendo um referencial. E aí acaba que o referencial da pessoa se perde no meio de pessoas que só estão querendo sugar ele. Então é isso. Nós precisamos propiciar um ambiente, porque ninguém consegue ser tão forte de viver, ser o cara equilibrado no meio do inferno. E a mesma coisa é a qualidade de vida. Nós estamos gerando cada vez mais, nós tiramos as doenças que matavam muita gente, as doenças infecciosas, né? Controlamos, né? E começamos a gerar uma quantidade gigantesca de doenças degenerativas, que se tirou esse nome até porque ela é forte, assim como se tirou o nome da diabetes senil, ou tipo 2, né? Porque ela dizia uma coisa, para isso só acontece com uma pessoa no final de vida, que cansa o pâncreas de tanto comer açúcar. Agora as crianças estão com diabetes senil, bom, então muda o nome. Põe um nome aí, daqui a pouco vai ser diabetes infantil, tal, troço legal, é normal. E a gente vai normalizando todo esse sofrimento. O que só gera... Então, tem uma coisa muito perversa aqui que eu preciso dizer, e eu vou para a próxima pergunta, porque que são adoráveis todas as perguntas. Tem uma coisa muito perversa na nossa sociedade. Quanto pior, mais gera lucro. Saúde não gera lucro. Pessoa satisfeita e feliz da vida não gera lucro, porque ela não compra. Quem é que compra? O consumidor perfeito é o cara infeliz, frustrado. Quanto mais frustrado, mais compra. Quanto mais doente, mais consome. O ideal cenário para as empresas químicas que trabalham com remédio é todas as pessoas do mundo com o máximo de doenças degenerativas, porque não tem cura, a maioria delas, né? E que não morra, obviamente, que é um cliente, né? Então é manter esse cara nesse sofrimento, e cada dia vai ter mais, que todo mundo sabe aquela piada, mas que é muito séria, que o primeiro remédio vai dando distúrbio para gerar o segundo, para gerar o terceiro, para gerar... Aí eu me lembro que eu estive na Itália, conheci meus parentes lá, e o encontro dos velhinhos que eu fui conhecer foi maravilhoso. Era um contra... Não, eu estou tomando 17 remédios, eu estou tomando 15, então vira até um troço de status. Isso mostra uma sociedade que está meio doente, meio complicada. Chico, o senhor Otto agradece a resposta, diz que gostou muito. Eu aplaudo a tua resposta também, acho que fizeste colocações realmente absolutamente pertinentes. Comentaria talvez ainda que, além das doenças degenerativas, tem aumentado cada vez mais, especialmente mas não, talvez nem especialmente, mas em grande parte da população aumentou muito, na população jovem, as doenças alérgicas e autoimunes. Então, além dessa questão das doenças degenerativas vinculadas à idade, a gente percebe também uma fragilização da saúde humana gigantesca por conta do aumento de doenças autoimunes, alérgicas e endócrinas também. Bom, e as psiquiátricas, psicológicas, o quanto aumentou já a depressão em todas as faixas etárias, agora com a pandemia, infelizmente, isso ainda se agravou um tanto mais. Então, é verdade que eu penso, né, que muito mais do que prolongar a vida, o nosso alvo deveria passar a ser realmente como qualificar a vida, como torná-la melhor, mais plena, mais saudável, voltando ao tema da nossa live, né? Porque estender a vida em péssimas condições acaba sendo um martírio mais do que nada, né? E é verdade que tem muitas pessoas vivendo assim. Bem, o Geraldo Canali colocou aqui, ó, fiquei mais vivo com esta live, grato. Brilhante. A Lorena comentou, excelente evento, parabéns ao núcleo. Acho que não temos mais perguntas, então eu só fecho agora com as colocações também de mais alguns participantes aí, comentando, né? O João Werner Falck J. Falck, nome diferente, João. Comenta, vacina, saneamento básico, medidas preventivas foram aumentando a longevidade, sim, é verdade.
Importante é viver muito, mas com qualidade de vida, bem-estar, também concordo. Não quero uma vida curta, não, prefiro viver bastante, mas com qualidade. Apesar de que concordo contigo, Chico, que entre uma vida longa sofrida e uma vida curta plena, eu fico com a primeira, mas a melhor opção de todas é vida longa plena, né? Eu, pessoalmente, sobre isso, meu plano eu aprendi com um cara que depois de muitos anos, parece mais de 10 anos de luta, conseguiu fazer um livro de medicina, sem ser médico, um chileno, Manuel Lazzata Charan, que ele dizia que o termo médio da vida humana era 134 anos, e eu estou me programando para isso. Mas 134 anos... Eu já não acreditaria em tanta idade, 134 anos contando piada e se divertindo, porque 134 anos de tristeza não me interessa, né? Não. Se é para ficar senil, que seja um senil alegre. Se matar de rir de tudo, coisa boa, né? É verdade. Vamos concluir aqui antes de passar para o Darcy. Só confiro se tem mais algum comentário. A Marilene Schmark-Zeck havia comentado também que gostou muito da tua resposta frente à mídia. Ela mesma também deu um bravo em maiúsculas logo no início, né, dizendo que te conhece desde os tempos da Magda Renner e da Gisela, que achou excelente o resultado da metodologia fundamentada em referenciais que se articulam em sua amplitude, significativa interação com o colega dos pós. E eu acho que com isso a Ana Campani comentou que achou a tua visão essencial, entende que é vital alterarmos o foco de doença para a saúde, não envenenaremos o solo e a água e promoveremos e preservaremos a saúde, que inclusive é mais barato e agradável. Acho que estamos já terminando. Sônia Mara Moreira Ojiba comentou que foi sua aluna e monitora nos anos 80, da Marilene, Marilene Schmark-Zeck comentou para Sônia, Mosqueira já estava na FACED nos anos 70. Juan Mosqueira, caro colega da faculdade, grato milanês por trazer sua presença nessa live. Mônica Clemente te diz que chegou com o coração. E eu acho que com isso eu trouxe aqui todos os comentários. Tem mais um aqui, Sônia Maria Moreira Ojiba, diz que linda e tocante a história que trazes, Francisco Milanês. João Werner tinha dito que abordagens holísticas são mais benéficas e fundamentais. Geraldo Canali agradece ao inesquecível Lutz, meu pai, obrigado, e toda a história da Agapan. E eu acho que é isso. É isso aí, pessoal. Então, passo aí para o Darcy finalizar o nosso encontro. Também já agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês. Darcy. Obrigado, Laura. Eu queria dar um tchau. Posso dar um tchau antes? O milanês quer dar um. Para mim não é o Chico, para mim é o milanês. Isso. Então, o milanês é mais gostoso, né? Verdade. Que ninguém queira te empanar, hein? Aí vai vida. Senão os vermes vão, né? Alguém vai devorar esse corpício aqui um dia. Por isso, e vai ser feliz, porque eu como o máximo de orgânico e não vai se intoxicar muito comigo. Mas o Geraldo, eu queria dizer o seguinte, que saudades do Escaparete, aquele bar na Castro Alves, que ele deve saber. E todos aí, muito obrigado. A Mônica, que muito me ajudou, eu digo, a Mônica Clemente, que muito me ajudou nesse trabalho, e tantas outras pessoas que fazem parte da minha vida, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na minha casa, não essa que eu estou sentado, mas na URGS, e poder conversar com as pessoas, e muito obrigado pelas perguntas, por tudo, foi muito legal. Milanês, Lara, realmente tivemos uma tarde muito aprazível, muito agradável. A gente sabe que o assunto às vezes é pesado, né? Porque fica numa mudança de vida, uma mudança de padrão de vida que a gente, a cada vez que as
sempre digo, né? Tu liga a televisão, te vem consumo, 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 consumo. E do outro lado, não vem mensagem nenhuma, né? Educação ambiental tem que fazer 24 horas por dia, 360 por ano, porque o lado da deseducação, ele é 24 horas por dia, 365 por ano, né? Então, uma live como essa, para nós, é um momento de reacender as nossas chamas, né? De nos dar mais convicção na necessidade de mudança de hábitos, de costumes, né? Eu já tinha até assistido a apresentação da tese do Milanês, que era o assunto, né? Saúde, né? Então, parabéns, Milanês. Muito obrigado, Lara, por ter intermediado aí. E obrigado aos nossos sócios, que aí todos que tu lembra, só uma ali que não era sócia, que é a minha irmã, quando falou uma campanha ali, a minha irmã, lá de Lisboa. É internacional a nossa live. Então, obrigado aos nossos sócios aí que estão acompanhando a live. E daqui 15 dias, daqui 14 dias, né? Temos mais uma live que até convidamos o Milanês, Lara, nos acompanhem também, né? São todos sempre assuntos desta magnitude e muito interessantes que o nosso grupo de aposentados da ADURC, né? Coordenados pelo professor Otto, com a contribuição dos nossos colegas, aí, principalmente da professora Dinorá Fraga, né? Que tem trazido para nós brilhantes debates nas quintas-feiras da tarde. Obrigado, Milanês. Obrigado, Lara. Um abraço para todos e saúde. Obrigada. Tchau. Tchau.